Fala pessoal, continuando aqui o nosso conteúdo de conjuntos, trouxe uma questão com conceitos mais teóricos para a gente discutir nessa aula. Bom, ela é uma questão que caiu na prova de 2017, é uma questão fácil, né? Tem uma anotação um pouco complicada de se entender aqui no início, mas ela é uma questão considerada fácil. Vamos lá. Bom, considerando NP como a notação que determina o número de elementos de um conjunto P, então eu tenho aqui que NP, isso aqui é uma notação, é só um jeito de escrever, né? Então, uma notação que determina o número de elementos de um conjunto P, então é esse aqui. Então, isso aqui é igual ao número de elementos de P. E tenho que AB como produto cartesiano entre dois conjuntos finitos A e B, e sabendo ainda que NA é o que? O número de elementos do conjunto A. Então aqui é o número de elementos do conjunto A. E NB, número de elementos do conjunto B, é igual a essa expressão e essa expressão aqui. E que ND, número de elementos do produto cartesiano AB, é igual a essa expressão aqui, é correto afirmar que o valor numérico de x é, então ele quer saber qual é o valor do x. Bom, é bem simples de fazer. Na última aula, eu disse que um produto cartesiano, quando nós tínhamos um conjunto A formado por exemplo, 1, 2, 3, e um conjunto B formado por 2 e 4, era produto cartesiano igual a 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 4. Nós tínhamos isso aqui. Se a gente parar para reparar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu faço o produto cartesiano, né, de um conjunto pelo outro, o número de elementos desse produto cartesiano é igual ao número de elementos de um conjunto vezes o número de elementos do outro conjunto. Porque, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre vai ser o número de elementos, né, de um produto cartesiano é igual à multiplicação do número de elementos de cada conjunto. Então, nós temos aqui que o número de elementos de um produto cartesiano vai ter que ser igual ao produto do número de elementos de um vezes o número de elementos de outro conjunto. Então, N A vezes B vai ser igual a N A vezes N B. Só que em vez de ele me dar o número de elementos, ele me deu uma expressão. Ele diz que NA é igual a 2x menos 3 e que NB é igual a x menos 5. Então, o número de A é esse aqui e o número de B é esse aqui. Fazendo essa distributiva aqui, vai ficar 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 5, menos 10x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 5, mais 15. Isso é igual ao quê? Ao número de elementos do produto cartesiano, que ele também me deu uma expressão para esse valor. Então isso aqui tem que ser igual a x ao quadrado mais 10x
menos 27. Então essa expressão tem que ser igual a uma outra. A partir daqui é resolução de uma equação de segundo grau. Jogo tudo que está aqui para o outro lado, vai ficar, esse vai para o outro lado negativo, com positivo vai ficar x ao quadrado, né, porque passa para lá negativo. 10x passa para cá negativo, então vai ficar menos 10x, menos 10x, menos 3x, que é menos 23x. Menos 27 passa para o outro lado positivo, com 15 vai ficar mais 42. Isso igual a zero. Delta é igual a, esse é o b ao quadrado, que é o menos 23, vai ficar 23 vezes 23, tá? 9, meia, 46, 9, 12, 5, 529, menos 4 vezes A vezes C, que é 42. Então dá 42 vezes 4, 168. Então, delta é igual a 529 menos 168. 6, 3. Delta igual a 361. Bhaskara agora. X vai ser igual ao contrário de B, que é 23. B, contrário de B. B está negativo aqui, fica positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é a raiz quadrada de delta? A raiz quadrada de 361. A raiz quadrada de 361 é 19. Então vai ficar, substituindo aqui raiz quadrada de delta pela raiz quadrada de 361, vai ficar 19 sobre 2 vezes A. Quem é A? É o 1. Então, nós temos que 1x vai ser igual, né, o x' vai ser igual a 23 mais 19, que é 42, sobre 2, que é igual a 21. E que x duas linhas é igual a 23 menos 19, que é igual a 4 sobre 2, que dá 2. Então, nós temos dois valores aqui para o x. Entretanto, se olharmos as respostas, ela pede um número, ou um múltiplo. Então, não podemos trabalhar com os dois números. O que nós vamos fazer? A questão está falando de número de elementos. Eu posso ter 21 elementos? Posso. Posso ter 2 elementos? Posso. Entretanto, quando nós olhamos aqui, o x ele não é o elemento. O x não é o elemento, o número de elementos. O número de elementos é o valor da expressão toda, certo? Quando nós substituirmos os dois valores nessa expressão, vamos ter o seguinte: podemos substituir nessa expressão, nessa ou nessa, porque todas possuem o x e todas representam o número de elementos. Qual é a menor expressão? Essa daqui, x menos 5, é a mais fácil de trabalhar. Então, nós temos que o número de elementos de B poderia ser o número de elementos de A ou o número de elementos de A vezes B, porque todas vão me resultar um número de elementos. Quando eu substituo, vai ficar x menos 5 é igual. Se eu substituir por 2, vai ficar menos 3. E se eu substituir por 21, vai ficar 16. Eu posso ter um número de elementos negativos? Não. Então, o x não pode ser igual a 2. O x ele terá que ser o que me resultou no 16, que é o 21. Então, para a nossa resposta, nós sabemos que o número que nós queremos é o 21. Então, 21 é número primo?
Não. Por quê? Porque 3 vezes 7 é 21. É múltiplo de 5? Não, porque ele não termina nem em 0 e nem em 5. Ele é múltiplo de 7? Sim, porque 3 vezes 7 é 21. É múltiplo de 11? Não. É múltiplo de 13? Também não. Então a nossa resposta é a letra C.